E aí, beleza? Então hoje a gente vai continuar aqui com o estudo do livro A Vida Intelectual, do Padre Sertiães. Nós vamos falar agora do segundo capítulo, que ele fala das virtudes de um intelectual cristão. Então a gente vê aqui, só contextualizando, que o Padre Sertiães ele coloca primeiro as coisas primeiras. Ele vem falar que as virtudes morais, por exemplo, aqui agora nesse segundo capítulo, elas têm que anteceder um pensamento que a gente tem como essa missão, como ela sendo sempre base, a gente sempre retornar a esse centro. Porque senão a gente vai ver, e como pessoas que hoje pensam muitas coisas assim e promulgam certas filosofias, certas ideologias, e que acabam causando destruição para as outras pessoas. E aí ele vem trazer que se nós não formos cristãos, se nós não formos pessoas boas e realmente querer o bem, do que vai adiantar? Estudar um monte. Estudar um monte para causar mal para as outras pessoas. Então a gente seria um mal intelectual, e não é isso aqui que ele propõe no livro. Ele quer que tenhamos uma vida de estudo para que a gente possa contribuir de alguma forma com as pessoas, e claro que primeiro conosco mesmo. E aí, por conta disso, e só fazendo aqui um parênteses, como eu já disse, da vez que eu li esse livro, eu fiz certas anotações aqui, que eu sempre sublinho algumas frases, mas é sempre importante, quem quiser realmente saber de tudo que está escrito aqui, comprar e ler o livro. Porque se eu fosse ler o livro aqui de novo, eu marcaria outras coisas, ou falaria de outras coisas aqui, que talvez eu não tenha marcado. Então o que eu estou fazendo aqui é comentar as frases que eu achei relevantes quando eu li e estudei o livro. Porque quando a gente decide ou tentar essa vida intelectual, a gente não pode ler um livro de qualquer forma, a gente tem que ler um livro de fato querendo aprender, e isso aqui ele vai lá na frente explicar, né? Tem até depois um livro também que é chamado Como Ler Livros, também, do Mortimer Adler, que veio junto assim nessa coleção aqui, que também seria interessante a leitura. Mas então, para a gente ir para o assunto, ele começa assim: as qualidades do caráter assumem em relação a todas as coisas um papel preponderante, as qualidades do caráter, né? E aí ele fala um pouco mais à frente: não haveria qualquer coisa de chocante em ver-se uma grande descoberta ser o feito de um patife? Olha só que interessante, geralmente quando a gente vê as grandes descobertas, elas são feitas por pessoas boas e extremamente dedicadas e disciplinadas. Como eu falei agora, muitas dessas pessoas, às vezes por vaidade e egoísmo, e por enganar outras pessoas, querer convencer outras pessoas para se colocarem em cima de um pedestal e ser assim como se fosse santos, né, para outras pessoas, assim, e tivesse como se um degrau acima de meros mortais. Eles acabam forçando situações, às vezes mentiras, e não querendo ver algumas coisas que no fundo eles só saberiam que, se eles fossem analisar um pouco mais, aquilo que eles dizem que convence outras pessoas, na verdade não é a realidade. Então nós devemos sempre buscar a realidade. E aqui o Padre Sertiães vem dizer que essas virtudes comuns, né, as qualidades morais, elas sempre têm que ser um centro da nossa vida. Nós devemos buscar o conhecimento, mas nunca esquecendo que nós deveremos ter como base a moral cristã, de querer realmente fazer o bem sem esperar nada em troca, sem esperar com que a gente seja valorizado por outras pessoas no mundo, simplesmente por querer contribuir, né? Doar, né? É o principal sentimento do amor. Por que Deus criou a gente? Isso é uma explicação que eu ouvi do professor Olavo, assim, que eu acho maravilhosa, porque a gente sempre se pergunta: pô, Deus ele é infinitamente bom, justo, e ele não pode ficar extremamente triste com a gente, porque se ele fosse ficar triste com as nossas deficiências, primeiro que ele, já sabendo que criou a gente e do que ia acontecer, ele ia: eu vou criar alguém para eu ficar triste lá na frente, porque eu já sei de tudo que vai acontecer. Então não faz sentido isso. Então se Deus ele não vai mudar, não vai alterar o estado dele de consciência, de tudo, de felicidade dele, por que ele nos criou? A única explicação razoável é o amor, porque quando a gente ama, a gente simplesmente dá para aquela outra pessoa sem esperar nada em troca. Então, se não for pelo amor supremo de Deus, ele não teria motivo para nos criar. Então, o amor ele é base para tudo aquilo que existe. E se nós não tivermos amor nas coisas que a gente faz,
essa dedicação suave, essa dedicação leve, com propriedade mesmo, como uma missão, ela não vai acontecer de uma forma convincente, quer dizer, não convincente, ela não vai acontecer de uma forma verdadeira. Então sempre temos que buscar a qualidade moral antes de tudo. E aí, mais à frente aqui, na outra página ele bota: se o caráter chegar a perecer, a acabar, morrer, é de se esperar como decorrência que o sentido das grandes verdades venha a sofrer consequências. E cita uma frase aqui um pouquinho mais à frente: um pequeno erro inicial chega grande ao final. Se eu começar com um pingo assim de vaidade, logo o que vai acontecer? Eu vou ficar cego. E aí eu vou começar a querer justificar aquilo que eu falei, mesmo sabendo que já não é a verdade. O interessante é quando a gente vê os diálogos socráticos, o Sócrates ele nunca firma, ele fica fazendo perguntas. E às vezes ele vai de um ponto, vai para o outro, e ele faz as pessoas se convencerem de que elas tinham um julgamento que muitas das vezes era baseado no orgulho delas mesmas. E claro, essas pessoas, com a inteligência de Sócrates, de ele fazer as perguntas no lugar certo, né, as perguntas certas, essas pessoas iam ver que aquilo que elas acreditavam, na verdade, não era porque elas viam aquilo, enxergavam aquilo ou compreendiam aquilo. Então a gente sempre tem que buscar a verdade, né? E essa verdade tem que vir através da nossa sinceridade, primeiro conosco mesmo, e depois com as outras coisas, mas principalmente conosco mesmo. A gente sempre tem que ser sincero. E a sinceridade, claro que tem a ver muito com a moral, de buscar uma verdade que está acima de nós mesmos. Não é nós anularmos a nossa pessoa, mas é anular o nosso julgamento no sentido de ele não valer mais do que a própria verdade. A verdade sempre estará acima de nós. E nós nos adequarmos a ela, nós estaremos de fato crescendo, do que querer bater de frente e querer mudar o mundo, ou simplesmente fazer isso para que, agora eu vim e eu mudei. Antes as pessoas pensavam de um jeito, agora elas pensam de outro, eu consegui convencer as pessoas. Mas se você não está levando elas para o caminho da verdade, do que valeu? A gente tem que pensar esse sentido da eternidade. Todos nós vamos morrer. E o dia que a gente vai morrer, o que nós fizemos daquilo que nos foi dado? Praticando-se a verdade que já se sabe, passa-se a merecer aquela que se ignora. Então, veja, quantas coisas assim a gente já sabe e a gente não pratica. E daí, eu já sei isso aqui, e a gente acaba não praticando, não acaba vivenciando aquilo que a gente acredita. Por exemplo, o perdão. Eu acredito no perdão porque eu acredito na figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu acredito no perdão, só que eu não perdoo, eu não pratico isso. E aí eu quero fazer outras coisas e ir descobrindo outras coisas, sendo que eu não faço aquilo que eu já sei que é para fazer. Jesus veio para falar do amor e a gente ainda não consegue cumprir os 10 mandamentos. A gente não consegue ainda cumprir aquilo que nos foi dado lá no início. Então a gente não pode deixar essas coisas. Vamos voltar de novo àquilo que ele disse, né? Sempre voltarmos ao princípio. Aquilo que já sabemos é base para sempre a gente ir conseguindo coisas novas. E quando a gente fizer isso, outras coisas vão sendo dadas para nós de acréscimo. Aí que ele fala, né, que todas as verdades estão interligadas. Porque se nós estamos aqui para descobrir a verdade, tudo aquilo que é a criação de Deus tem a verdade ali. A gente vê que Jesus utilizava nas suas parábolas, por exemplo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Então, mas o que o reino dos céus de fato tem a ver com um grão de mostarda? De fato, assim, se eu olhar um grão de mostarda e eu conseguir ver o céu, não vai ter nada a ver uma coisa com a outra. Só que como a criação de Deus segue uma lei, segue o plano dele, a gente consegue ver em tudo aquilo que ele criou uma verdade. Em todas as leis da natureza, nós vemos as verdades que estão em todos os lugares. Então, quando a gente busca a verdade, a gente tem que, com a sinceridade e com esse olhar de querer realmente saber dela, chegar até ela, a gente consegue em tudo ver a verdade. E não tem o porquê de elas não tem como elas não estarem interligadas, porque todas elas foram criadas
pelo mesmo ser que é Deus. Aí aqui ele cita uma frase de Santo Tomás de Aquino assim, né? Virtudes pelas quais são refreadas as paixões, importa sobremaneira a aquisição da ciência. Então a gente tem que refrear as nossas paixões, né? Aquelas coisas que são da carne, que faz com que a gente abandone aquilo que a gente acredita, para que daí a gente realmente consiga ver as coisas como elas realmente são. As paixões são vícios nossos, são como se fossem drogas. A pessoa que começa a usar droga e ela vê a droga do lado dela, ela não consegue ver o ambiente como ele realmente está, porque ela está focada numa coisa e ela só quer aquilo ali, e ela não consegue ter a visão do todo. Ela não consegue mais curtir, às vezes, com a família, porque ela precisa usar droga. Ela não consegue ver a beleza de estar entre aqueles que se amam. Então a gente tem que refrear nossas paixões para isso, né? Então uma base da vida intelectual é o refreamento das paixões. Aqui, na sensualidade que enfraquece e entorpece o corpo, embaça a imaginação, estupidifica a inteligência, dispersa a memória, no orgulho que ora ofusca, ora entenebrece, que acata tão plenamente nossos próprios pontos de vista que podemos perder de vista a universal, na inveja que renega obstinadamente a luz aqui ao lado, na irritação que repele as críticas e se finca no erro. Então a gente vê que todas essas paixões aqui que ele se refere faz com que obscureça, como diria Paulo, né? Como se a gente tivesse escamas nos olhos. A gente vê, mas há uma neblina que faz com que a gente não consiga enxergar claramente as coisas. Então, lutar contra as paixões para enxergar as coisas de fato como realmente são. Porque eu falo muito aqui, se for ver, talvez a palavra mais falada é busca da verdade. É básico, né? Tipo, por que existe o intelectual? Porque ele busca a verdade. Se uma pessoa estuda para passar num concurso público, essa pessoa não é um intelectual. Essa pessoa está simplesmente atrás de um objetivo pessoal, que às vezes pode ser assim, para eu melhorar a vida da minha família, tudo bem, mas não é um objetivo na busca da verdade. Ela tem um outro objetivo. O intelectual, ele busca a verdade. É isso aí que a gente nunca pode perder, né? Assim, a busca da verdade e uma ferramenta que a gente tem que se utilizar, uma base que nós temos que nos utilizar aqui, que ele está falando agora, é suprimir as paixões para enxergar. E aqui ele diz uma frase, né, que é só para completar isso que a gente veio falando: a verdade e o bem não só estão interligados, como são idênticos. Novamente, Deus, quando criou as coisas dele são perfeitas, e se são perfeitas, são belas, e se são belas e são perfeitas, são a verdade. Então a busca do belo, a busca do belo e a busca da verdade, a busca do bem, são como se fosse uma coisa só. Elas são coisas diferentes, mas é como se fosse uma coisa só, porque onde você encontra uma coisa, você encontra outra. Os fins são interdependentes. Todos eles dependem do último deles. Qual que é o fim de uma vida intelectual, né? É essa busca da verdade suprema. Onde está a verdade suprema? Está em Deus. Então, o intelectual que se desprende de Deus, né? O intelectual materialista, ele se desprende do fim de todas as coisas. Então, acaba se tornando sem sentido. A gente vê que a modernidade veio com muitas dessas ideologias materialistas aí e acabou causando uma destruição que nunca houve no mundo antes. Por quê? Porque eles se desvincularam do centro de tudo. E começaram a, dizer, a gente estuda, mas aí se você for perguntando para um ateu, assim, mas e por que acontece isso? E por que acontece isso? Por que acontece aquilo? O cristão, ele vai chegar e vai dizer, eu não sei mais, mas é por conta de Deus, ele tem um objetivo, ele sabe que existe alguma coisa além dele. E o ateu vai chegar e vai dizer, porque isso aqui não tem explicação, e talvez nunca tenha, ou talvez não tenha mesmo, porque tudo é um caos. Ora, se tudo é um caos, então por que você estuda? Se você não vê uma unidade de conhecimento no universo, então tudo aquilo que você está fazendo é simplesmente por vaidade, para querer mostrar para os outros que tu sabe alguma coisa, que no fundo tu reconhece que essa coisa não existe e que tudo é um caos. Então, se essas coisas não existem, o que você está falando é besteira, você tem que reconhecer isso.
Aqui eles citam a frase de Nosso Senhor, né, que é: bem-aventurados os corações puros, porque eles verão a Deus. Né? Deus é a verdade suprema. Né? Em Deus está a verdade suprema. Então, se nós não formos puros, nós não veremos a Deus. Então, isso é uma palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, aqui, abraça a pureza de consciência. Isso é uma frase de São Tomás de Aquino. Abraça a pureza de consciência. Não cesses de imitar o comportamento dos santos e dos homens de bem. Busque esses grandes que passaram por nós. Quando a gente fala da nossa Mãe Santíssima, nós temos a Maria como se ela fosse a mãe de todas as mães. Um exemplo de todas as mães. De força, de coração, de sentimento. Então, ela é uma pessoa grande a qual as mulheres, as mães, se inspiram. E nós, homens, também temos que nos inspirar no coração dela, de buscar esses sentimentos nobres. E de todos os outros santos, pegamos São Francisco de Assis e todas essas pessoas que fizeram um grande bem para a humanidade, porque a gente sabe que eles enxergavam alguma coisa que a gente não conseguia ver. E eles não são uma prioridade de Deus. Deus deu a eles porque eles se abriram para essa verdade, para a busca real disso. E uma das coisas aqui que o Padre Sertiange fala, o que é? É que quando nós buscamos a vida intelectual, isso não deixa de ser um trabalho para Deus. Participa-se da verdade participando do Espírito segundo o qual ela existe. As grandes intuições pessoais, as iluminações penetrantes provêm, em igualdade de valor, do aperfeiçoamento moral, do desapego de si e das banalidades habituais, da humildade, da simplicidade, da disciplina dos sentidos e da imaginação, da entrega à busca dos grandes fins. O livro Confissões de Santo Agostinho, o que a gente nota, que ele descobriu muito sendo sincero consigo mesmo. E é um dos grandes livros da humanidade. Confissões de Santo Agostinho. A sinceridade dele, a vontade de saber a verdade e de se abrir totalmente para Deus, fez com que ele virasse um verdadeiro sábio. E antes a gente vê que ele era um mestre de retórica, era um professor de retórica. Ele, no próprio livro Confissões, conta a história dele. E ele fala que ele ficava ensinando as coisas e nada daquilo fazia sentido, porque ele não estava sendo verdadeiro com ele mesmo. Mas quando ele viu que ele encontrou Deus, e ele viu que assim, Deus sabe de tudo, e eu não tenho o porquê mentir para ele. Tudo que eu fizer, se eu estiver enganando, eu vou estar enganando a mim mesmo. Então, para Deus eu vou me abrir 100%. E aí ele foi 100% sincero com ele mesmo. Por isso, Confissões, ele confessou a vida dele de uma forma totalmente aberta. E quando ele confessou, inclusive os seus erros, todas as coisas que ele fez, ele conseguiu enxergar a verdade dentro dessa imperfeição que foi a vida dele, até aquele momento. Aí aqui a segunda parte, aqui o segundo item aqui, que ele fala a virtude própria do intelectual. Quanto maior a retidão moral pela investida, mais fecundo será o estudo. Eu fiz uma anotação. Você viver bem faz com que você entenda melhor do que você só falar dele. Quanto maior a retidão moral nela investida, mais fecundo será o estudo. Então, quanto mais você vive isso, mais você entende a realidade, porque nós vivemos na realidade. Se eu ficar só no mundo das ideias, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar viajando dentro de um barco. É uma outra expressão que o professor Olavo disse, assim, quando ele fala que a gente ouve pessoas que não ficam falando da realidade. É como se você tivesse numa tempestade dentro de um barco, sendo pilotado por um bêbado e por um mapa traçado por um louco. Então a gente tem que viver dentro da realidade e não ficar em cima só de ideias que vêm na nossa cabeça, fazendo teorias que às vezes parece que se encaixam, mas que se a gente for colocar na realidade, a gente não consegue ver um exemplo disso nela. Então a vida, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente sente, sempre tem que ser um ponto inicial daquilo para que a gente consiga entender. E não formular uma teoria na nossa cabeça para tentar empurrar na realidade e transformar ela. Não, a gente tem que entender a realidade partindo da realidade. E a partir da realidade começar a pensar. E não pensar para depois tentar ver se encaixa na realidade.
Aqui outra frase, ele cita uma frase de Santo Tomás de Aquino, né? Em matéria de estudo, não procures acima de teu alcance. Quero que decidas entrar no mar pelos regatos, não diretamente. Vamos buscar primeiro bases, né? Eu não vou pegar tipo um livro difícil, eu vou começar a ler Hegel, se antes eu não ler literatura, se eu não formar primeiro o meu imaginário. Então, vamos começar pelo começo. Vamos aprender, tipo, ler as coisas básicas, né? A primeira filosofia, vamos ler primeiro Platão se a gente quer aprender filosofia. Por quê? Porque toda filosofia vem dele. Vem de Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos ler ele, vamos entender ele, porque daí dessa base, quando nós lemos os outros, a gente vai ver se fecha ou não aquilo. Tem um escritor que diz que eu não me recordo quem era também, que diz que toda a filosofia é uma nota de Platão, é uma nota de rodapé de Platão e Aristóteles, porque eles já falaram tudo. Né? E é desse ponto que nós temos que partir, né? Sempre do começo para o fim. Vamos começar devagar. Ninguém entra assim, se você não sabe ler e escrever, você não vai direto para a universidade. Você tem que passar por todo esse processo para daí começar a aprender coisas que de fato são mais complexas, que demandam de um pensamento maior. Essa coisa de ser críticos, por exemplo. Hoje, em vez de uma pessoa chegar e dizer assim, vocês vão ter que estudar esse livro e decorar tal e tal coisa. O professor chega, lê 2 frases, vou fazer uma faculdade de Direito, lê 2 frases ali e tal, e aí ele diz, o que vocês entenderam sobre isso? E aí fica a aula toda dizendo se você concorda ou não concorda, e você nem sabe do que você está falando. Então, primeiro tem que buscar as teorias gerais de todas essas coisas assim, para depois você começar a criar opinião, e não criar uma opinião antes de saber do que se trata o assunto. Não sobrecarreguem o solo e não levantem a edificação além do que a base pode sustentar ou antes que ela esteja firme. Seria fazer com que tudo desmoronasse. Né? Então, basicamente o que o Santo Tomás de Aquino estava falando ali. Né? Vamos com calma. Não precisamos ter pressa. Né? Nós somos espíritos imortais. Eu tenho que fazer as coisas de acordo com que as coisas devem ser feitas. O sábio começa pelo início e só dá o passo seguinte depois de ter firmado o anterior. É mais uma frase para a gente fincar, né, esse ensinamento de começar pelo princípio. Primeiramente, que o estudo não tome o lugar do culto, da oração, da meditação direta sobre as coisas de Deus. Ele próprio é um ofício divino, conquanto sob forma de reflexo. Então, até antes de começar a estudar, fazer uma prece antes. Não precisa fazer uma prece decorada, alguma coisa. Releve o teu pensamento para Deus e pede para que aquilo ali que você vai aprender, que a data de hoje seja produtivo para você e, se possível, produtivo para outras pessoas também. Então, sempre começar com esse pensamento elevado, né? Primeiro o objetivo, para depois começar a estudar. E o objetivo último é estar ao lado de Deus. Aí agora ele vai para o item 3 aqui, né? O espírito de oração. Todo estudo é um estudo da eternidade. A ciência é um conhecimento pelas causas, né? Todo estudo é um estudo da eternidade. Porque se você está em busca da verdade, a verdade ela tem que ser verdade em todos os tempos. Então, se ela se aplica só para os tempos atuais, quer dizer que não é verdade. É simplesmente cômodo agora, ou para ser utilizado agora, mas então é só para alcançar um objetivo, não é a verdade em si. Então, o intelectual busca de novo, e de novo, e de novo, sempre a verdade suprema, a verdade mais próxima que a gente consegue alcançar. É claro que essa verdade absoluta, a gente nunca vai alcançar ela, mas a gente tem que tentar chegar cada vez mais próximo para a gente entender a vida. Então, a gente vê que se a gente se dedicar a isso de coração, eu me dedico a isso de coração, não, eu tento me dedicar, mas eu sei que eu tenho minhas falhas diárias, minhas falhas constantes, eu tenho as paixões que eu tenho que domar. Quais são as minhas paixões? São todas, porque nenhuma coisa, nós não somos perfeitos em nada, então nós somos falhos em tudo. Só que nós temos que buscar o quê? Diminuir essa influência da carne, essa influência do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, para que a gente consiga enxergar as coisas melhores, né? E buscar sempre a eternidade.
Se eu fizer isso agora, daqui a 50 anos eu vou me envergonhar disso, daqui a 100 anos eu vou me envergonhar, depois que eu morrer eu vou continuar me envergonhando disso ou não? Então, são todas essas coisas, né? Quando eu estava lá eu tinha menos conhecimento, mas eu estava buscando de fato a verdade. Dentro da minha possibilidade eu estava. Então tudo bem, é isso aí que a gente tem que fazer, porque nós somos limitados. Então dentro do nosso limite nós temos que buscar a eternidade, o pensamento daquilo que nunca passará. A inteligência não assume plenamente seu papel, senão quando exerce uma função religiosa, isto é, quando cultua o verdadeiro supremo através do verdadeiro diminuído e disperso. O que a gente vê aqui na Terra não pode ser totalmente diferente do que é no céu, né? Do que é no mundo espiritual, do que é ao lado de Deus, porque se isso aqui não tivesse nada a ver com nada, por que a gente iria viver? É como se aqui fosse uma imagem imperfeita daquilo que é perfeito. Não é uma imagem totalmente diferente, não é uma coisa totalmente dispersa. Então, aqui a inteligência não assume papel, não assume plenamente seu papel, senão quando exerce uma função religiosa, isto é, quando cultua o verdadeiro supremo através do verdadeiro diminuído e disperso. Novamente, né, buscar Deus dentro daquilo que está diminuído aqui na Terra, dentro da minha inteligência que é diminuída, da inteligência total, dentro de tudo aquilo que eu posso, né, me esforçar ao máximo para enxergar aquilo que é verdadeiro. E agora ele começa a falar de outra coisa assim que é um pouquinho mais diferente, né? Quer dizer, todas as coisas aqui estão interligadas, porém ele começa a falar de outras coisas. E aqui agora ele vai para a disciplina do corpo, que é outra coisa que ele vem afirmando que o verdadeiro intelectual tem que ter para seguir essa vida intelectual. Porque a gente sabe que esse livro aqui está preparando alguém para a vida intelectual, está dando dicas para que a gente tenha uma boa base para uma vida intelectual. Ele não vai nos tornar um intelectual. O intelectual a gente vai se tornar com muito tempo, incorporando todas essas faculdades que nós vamos adquirindo, e daí para quem sabe um dia nós nos tornarmos verdadeiramente intelectuais, né? Claro que cada um no seu grau, cada um na sua capacidade, mas esse livro aqui é como se fosse uma cartilha para que a gente alcance. E uma dessas dicas que ele dá é que nós temos que ter disciplina, temos que ter a disciplina do corpo. Então, aqui ele diz, né, antes de mais nada, não tenham vergonha de se preocupar em ter boa saúde. Grandes gênios gozaram de uma saúde deplorável. E se Deus quiser que assim seja com os senhores, nem vamos tocar no assunto. Mas se for por sua própria opção, será um caso de tentação de Deus, acarretando-lhe muita culpa. O que ele está dizendo? Que a gente, se a gente não tiver boa saúde, quer dizer que a gente não vai conseguir ter uma vida intelectual, ou ser uma pessoa a gente nunca vai conseguir alcançar o gênio. Não tem nada a ver. E ele até diz assim, e se Deus quiser que assim seja, nem vamos nós tocar no assunto, porque se Deus quiser, vai ser assim deu. E a gente tem vários casos de pessoas que tinham uma saúde deplorável e que ainda assim alcançaram o gênio. Porém, se nós temos essa sorte, né, de assim termos saúde, quer dizer que nós deveremos cuidar dela, deveremos cuidar do nosso corpo, porque a gente sabe hoje que a depender de vitaminas e de exercícios físicos, a gente pode melhorar a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de memória, a gente pode melhorar isso tudo. Então, se nós temos essa capacidade, a gente deve utilizá-la. E não simplesmente dizer, mas existiu aqueles gênios lá que não tinham nada, então não preciso cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar só do meu espírito. Filho, você é o espírito e você tem o seu corpo, você é responsável pelo seu corpo. Então um dia será tomado, você será responsabilizado por tudo aquilo que você vem fazendo com a sua vida, né? O dia da morte, o dia do julgamento, isso aí um dia vai acontecer. Então ele está dizendo que depende de cada um. Se você tem saúde, cuide da sua saúde. Se você não tem, meu filho, faz o que dá para fazer. Isso também não necessariamente vai te impedir, mas que pode acarretar sérios prejuízos. Porque
porque daí você não está sendo sincero e não está se esforçando ao máximo com aquilo que Deus te deu. A parábola dos talentos, tinha um que foi dado uma moeda, outro 3, outro 5 moedas. Então, nós temos que multiplicar os talentos que Deus nos deu. Se temos poucos talentos, ok, multiplicaremos os poucos talentos que temos. Se temos muitos, temos que multiplicá-los muito o nosso talento. E não simplesmente enterrá-lo na terra e dizer que, eu preservei aquilo lá que eu ganhei e ponto. Não, Deus quer que a gente cresça. Em todo caso, as recomendações costumeiras devem ser seguidas. Uma boa higiene equivale para os senhores a uma virtude quase que intelectual. Para nossos intelectuais modernos, em quem a filosofia é às vezes tão pobre, a higiene é rica. Não a despreze. Ela enriquecerá a sua filosofia. A gente vê, o Platão, ele fala que a gente tem que cuidar do corpo, porque quando a gente cuida do nosso corpo, automaticamente a gente cuida da nossa alma. A gente disciplina a nossa alma, quando a gente vê que o nosso corpo parece estar disciplinado. Quando a gente vê assim, se eu começar a arrumar o meu guarda-roupa, o meu banheiro, a minha casa toda é uma bagunça. Parece que a minha vida automaticamente vira uma bagunça também. Claro que uma é reflexo da outra. Mas se um dia eu vou lá e organizo a minha casa, parece que eu consigo relaxar melhor. Parece que eu consigo pensar melhor. Até porque a minha preocupação já não está mais em eu ter que arrumar a casa. E parece que essa organização automaticamente parece que organiza a minha cabeça. Então eu estar higienizado também talvez de certa forma faça com que psicologicamente o meu espírito também fique mais higienizado, vamos dizer assim. Para receber boas ideias. Porque parece que as coisas daí estão em ordem. Levem, tanto quanto possível, uma vida ao ar livre. É um fato comprovado que a atenção, esse nervo da ciência, está em estreita correlação com a respiração. E para a saúde geral, é sabido que a abundância de oxigênio é uma condição básica. Janelas abertas ou entreabertas dia e noite, quando a prudência o permitir, sessões frequentes de respirações profundas, principalmente se combinadas com movimento que as ampliem e as normalizem, passeios antes e depois do trabalho, ou até mesmo entremeados com ele de acordo com a tradição grega. Eis aí práticas excelentes. O contato com a natureza, né? Ele fala, né, depois, eu não sei se já falou aqui ou vai falar depois, o intelectual não é um isolado. Então, aquela figura intelectual, né, aquele estereótipo que o intelectual tem que ser um ser franzino, que usa óculos de fundo de garrafa, que não sabe que não consegue conviver com as pessoas, que só fica trancado dentro do quarto. Isso é um estereótipo, isso é uma imagem que criaram por causa de algumas pessoas e acho que tipo assim, o intelectual tem que ser assim. Não, o intelectual pode ser uma pessoa que se dá bem com outras pessoas, é uma pessoa que gosta da natureza, é uma pessoa que convive com outras pessoas, mas é uma pessoa dedicada àquela vida, né? Tem aquilo como missão. E obviamente que quando a gente tem aquilo como uma missão, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas querem ter, né, que é uma vida de estudos na busca da verdade e não na busca de prazeres ou de um objetivo, como já foi falado aqui, de um trabalho, é uma coisa que quase ninguém quer ter. Então, automaticamente, os seus amigos serão poucos. Né? No livro ali no livro Ética Nicômaco de Aristóteles, ele fala que os amigos são aqueles que gostam das mesmas coisas. Né? Eles buscam sempre as mesmas coisas. E eles também rejeitam as mesmas coisas. Depois São Tomás de Aquino fala mais ou menos isso aí também, só que eu acho que ele tirou de Aristóteles, né? Porque quando Aristóteles fala nesse livro Ética Nicômaco, ele fala da amizade, ele fala muito sobre isso, né? Que os amigos são aqueles que gostam das mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Então, se você gosta de uma coisa que quase ninguém gosta, possivelmente você não terá muitos amigos. E aí, às vezes, esses estereótipos acontecem, de dizer que você é meio estranho, que você é um cara meio assim, às vezes até o cara lá tem um pino solto, alguma coisa. Mas não é uma busca que você está tendo. E desde que você seja sincero com Deus, você sabe que aquilo que você está fazendo é para Ele, ok, você não tem que se importar com a opinião dos outros, e sim com a opinião de Deus. Uma sessão de exercícios por dia faz-se necessária. Lembre-se do comentário do médico inglês, abre aspas, aqueles que não encontram tempo para fazer exercícios terão de encontrar tempo para ficar doentes. Então, se eu não cuidar da minha saúde, provavelmente eu vou ter menos tempo de vida para estudar do que se eu procurar fazer exercício todos os dias. Então, a gente vê que realmente é importante que a gente mantenha uma vida de exercício, uma vida ativa, né? E não simplesmente se fechar no quarto e ficar estudando. Até porque, como já foi falado aqui, a gente vai acabar fugindo da realidade porque a gente não vai ter um convívio com ela, né? A gente vai ficar fechado num mundo que será só nosso. Sejam cuidadosos com a alimentação.
Um pensador não passa sua vida em sessões de digestão. A gente sabe que quando a gente está fazendo a digestão, né, a gente almoça lá, come um churrasco, come uma costela, depois o que é que acontece? A gente fica com sono, a gente fica preguiçoso. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai se utilizar da energia que ele tem para fazer a digestão. Agora aquilo ali é a prioridade dele. Então se a gente tiver se nós formos glutões, alguma coisa assim, ou se nós tivermos outros vícios, a gente sempre vai tirar o foco dessa missão intelectual que a gente fez para conosco mesmo, de buscar a verdade, porque o nosso corpo vai estar ele vai estar sendo usado para outra coisa, e acaba com que isso diminui a nossa energia para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente se propôs a fazer. Globalmente, compreendam que o cuidado com o corpo, o instrumento da alma, é para o intelectual uma virtude e uma sabedoria. São Tomás reconhece-lhe plenamente essas qualidades e inclui a sabedoria do corpo entre os elementos que contribuem para a beatitude temporal que dá ensejo a outra. Então a gente tem que realmente cuidar do nosso corpo também, como uma forma de cuidar do nosso espírito, porque todas essas coisas estão interligadas. Nós nos referimos às paixões e aos vícios como sendo formidáveis inimigos do espírito. Estávamos então focados em seus efeitos psicológicos, nas perturbações que eles trazem ao juízo, a orientação do espírito que eles transformam ao chegar a determinado grau em potência das trevas. Ao permanecer um guloso, um preguiçoso, um escravo do travesseiro e da mesa, ao se abusar do vinho, do álcool, do tabaco, ao se entregar a excitações insanas, a hábitos ao mesmo tempo debilitantes e enervantes, a pecados talvez periodicamente perdoados, mas cujos efeitos se prolongam, como se poderá praticar a higiene, cuja necessidade acabamos de defender? Então, tomamos cuidado com as paixões do corpo, aos pecados, aos pecados capitais e todas essas coisas aí que fazem com que a gente perca o foco do nosso objetivo traçado. Um amigo do prazer é um inimigo de seu corpo e se torna depressa um inimigo de sua alma. Por quê? Porque se nós formos cometendo esses pequenos pecados, logo esses pecados vão se tornar parte da nossa vida. E uma coisa é a gente cometer o pecado uma vez ou outra. Agora, se a gente comete esse pecado por 10 anos, eu posso chegar e dizer assim, isso aí foi uma coisa que eu cometi, mas que não faz parte da minha vida. Não, porque eu faço isso há 10 anos, então faz parte da minha vida. Eu vou ser conhecido por isso. Isso vai estar integrado ao meu espírito. Então, a gente buscar fugir dessas paixões. É fácil? Não, não é fácil. É uma luta que eu vou fazer por um tempo e depois eu não vou precisar. Não, é uma coisa que eu vou ter que fazer a minha vida inteira. Porque casto, sóbrio, fervoroso e alheio a qualquer excesso, ele era todo alma, abre aspas, uma inteligência servida por órgãos, fecha aspas, segundo a célebre definição. Eu lembro de um vídeo de um cara que é fisiculturista, eu vi agora faz, acho que umas 2 semanas, o cara perguntou pra ele assim, olha só, o cara, o bicho era todo bombado assim, forte, trincadão, ele falou, come esse doce aqui, ele, não quero. Ele, não, mas por que não vai comer? Come esse doce. Ele disse, não quero. Pô, mas tu acha que isso aí vai influenciar alguma coisa no teu corpo? Ele disse, não, isso não vai influenciar em nada. O meu chip vai continuar igual. Ele, então por que tu não come? Porque isso vai influenciar na minha cabeça, no meu psicológico. Eu vou me sentir um derrotado se eu fizer isso aí, porque eu tenho um objetivo de não fazer. Eu tenho um objetivo de melhorar o meu corpo sempre. E se eu começar a ceder a uma ou a outra coisa, quando eu ver, eu posso ter cedido tanto que eu nunca mais vou conseguir chegar aonde eu queria, ou onde eu estava. Então é esse cuidado que a gente tem que ter e que ele pede para que a gente cuide do nosso corpo. Ele termina assim, a disciplina do corpo e sua mortificação, juntamente com os cuidados necessários dos quais em si mesmas elas constituem a melhor parte, tal é trabalhadores cristãos e sobretudo os senhores, homens jovens, uma das mais valiosas salvaguardas do seu porvir. É a disciplina, disciplina e disciplina que temos que ter para uma vida de estudo. Então agora finaliza o capítulo 2 e depois no próximo vídeo a gente fala do capítulo 3 que será sobre a organização da vida, que também é um tema muito legal. Fechou? Valeu!